Vamos falar de saúde e de, aliás, uma preocupação, tá? Que é o aumento de casos e também de mortes por meningite aqui em Alagoas, que levou o Ministério Público Federal a investigar possíveis falhas no enfrentamento da doença aqui no estado. Quem traz informações ao vivo para a gente é o repórter Ivan Lemos. Ivan, é preciso a gente parar, olhar com cuidado para o que a gente está comentando aqui. Meningite, né? Uma doença grave que tem números muito expressivos aqui no nosso estado, está matando acima da média aqui, sobretudo crianças. Então, o Ministério Público Federal está de olho nisso, né, Ivan? Exatamente, Bia. Segundo os dados apresentados pelo Ministério Público Federal depois de uma reunião, 50 pessoas já morreram esse ano vítimas da meningite no estado. E a letalidade tem estado maior, porque quase metade dessas pessoas morreu aqui em Alagoas, vítimas da meningite. E a preocupação maior é com a meningite do tipo B. Praticamente todas as pessoas que contraíram a doença morreram aqui no estado. Segundo o levantamento do Ministério Público Federal, o principal problema tem sido o diagnóstico da doença, principalmente nas unidades de pronto atendimento aqui em Maceió, porque os exames laboratoriais estariam falhando, né? Os exames não estariam diagnosticando com tanta rapidez a doença. E essa meningite do tipo B, ela afeta mais as crianças com menos de 4 anos. Por isso, houve uma reunião do Ministério Público Federal com autoridades de saúde aqui do estado para discutir e apontar, né, ver que falhas são essas. O procurador da República, Bruno Lamenha, gravou um vídeo para a gente explicando sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Desde meados do ano passado, o Ministério Público Federal tem acompanhado a questão da doença meningocócica, que é popularmente conhecida como meningite, aqui em Maceió. Houve, inclusive, um surto reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde. Esse surto foi combatido, os casos reduziram, os óbitos reduziram, mas esses óbitos nunca zeraram. Então, nós permanecemos em diálogo constante com os órgãos públicos, né, com o poder público, com os gestores da saúde, com a comunidade científica, com a sociedade civil, e em conversas recentes com especialistas da Sociedade Alagoana de Pediatria e a Sociedade Alagoana de Infectologia. Esses profissionais nos chamaram a atenção para o fato de que é possível que nós estejamos entrando em uma situação de endemia. Ou seja, nós vamos precisar passar a conviver com essa doença e com essa bactéria, assim como a gente convive com outras doenças, como a gripe, mais atualmente a Covid. E qual é o ponto aqui? Há 2 pontos que chamam a atenção do Ministério Federal. Primeiro, que se trata de uma doença que é muito grave, de alta letalidade, sobretudo para os pacientes menores. Para que você tenha uma ideia, de 23 para cá, os pacientes que tiveram casos confirmados com a idade de 0 a 2 anos, mais da metade faleceu. O segundo ponto é que há uma vacina no mercado para o tipo de meningite que tem circulado em Alagoas, que é o tipo B. Só que essa vacina ela ainda não foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, então ela somente existe na rede privada. E o custo dessa vacina é proibitivo, é muito alto para a maior parte das pessoas, a maior parte da população alagoana. Então o Ministério Público Federal entende que é preciso estabelecer uma discussão, já que sendo possível uma situação de endemia, uma discussão sobre a política pública que tem sido desenvolvida em relação a essa doença em particular, e mais especificamente sobre essa questão da vacina. Será que faria sentido incorporar essa vacina para tentar proteger mais os bebês de Maceió, os bebês de Alagoas? Então, nós estamos propondo para as próximas semanas, porque o tempo é urgente, provavelmente no próximo dia 21, às 14 horas, mas isso será confirmado, será amplamente divulgado, uma audiência pública, na qual estarão convidados os órgãos públicos, os profissionais de saúde, a sociedade civil, para que nós debatermos essa questão, que acredito merece toda a nossa preocupação, e a nossa urgência, nosso senso de urgência. Os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que no ano passado 36 pessoas morreram com meningite aqui em Alagoas. Como disse no começo dessa entrada ao vivo, são 50, né, nesse ano, 21 mortes. Isso já representa mais da média nacional. A média nacional é de 32%. E o que o preocupa, inclusive,
são os casos em menores de 4 anos, porque praticamente todas as crianças que têm a meningite do tipo B estão morrendo aqui em Alagoas. Um dos principais problemas seria, segundo o Ministério Público Federal, esse principal atendimento, esse primeiro atendimento na rede da unidade de pronto atendimento aqui em Maceió. Quem estava nessa reunião é o presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria, o Marcos Gonçalves, que está ao vivo aqui com a gente na cidade para dar mais esclarecimentos para a gente. Doutor, inclusive que está no plantão aqui do HGR, gentilmente atendeu a gente aqui. Doutor, boa noite. É uma doença preocupante e, como a gente estava conversando, inclusive antes de entrar ao vivo, praticamente todas as crianças que têm tido o tipo B da doença estão indo a óbito. Isso, boa noite a todos. É justamente isso que você falou, Ivan. É uma doença muito grave que a gente tem que tomar cuidado, né? O diagnóstico tem que ser muito rápido, né? Porque ela pode evoluir em horas ao óbito. E a gente tem diversos tipos de meningite. Nós temos meningite viral, a bacteriana, e o que preocupa mais é a bacteriana. E dentre as bacterianas, como foi dito na reportagem, a gente tem algumas vacinas. A vacina da meningite tipo C, nós tínhamos muito caso de meningite tipo C. A vacina surgiu, os casos de meningite tipo C caíram vertiginosamente. E aí, o que aconteceu? A gente tem a meningite do tipo B que não está disponível no SUS. E aí, o que a gente está vendo agora é o aumento desses casos de meningite do tipo B. E meningite do tipo B, ela é uma doença grave que o paciente pode morrer em horas após que adquire esse tipo de bactéria. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que diagnosticar rapidamente, fazer o tratamento. E não tem uma forma de profilaxia muito eficaz, não existe um remédio que eu consiga dar. O único tipo de evitar que nossas crianças peguem esse tipo de doença realmente é a vacina. A gente, inclusive, entrou ao vivo aqui na TV Pajuçara recentemente para falar de um caso de uma criança de 1 ano que estava com a caderneta de vacinação em dia para meningite do tipo C, mas ela teve a do tipo B e acabou não resistindo em pouquíssimas horas. O que a gente está vendo agora é justamente isso. As outras meningites bacterianas que estão muito bem cobertas no calendário vacinal do SUS, a gente não vê mais elas assim. A gente tem alguns casos raros quando a criança tem uma caderneta que não está atualizada, mas esse caso, por exemplo, a criança tinha todas as vacinas do SUS. Então, meningite tipo C, pneumocócica, até Covid. A criança era vacinada para Covid, que é uma coisa que a gente está vendo pouco hoje em dia. Então, era uma criança muito bem cuidada. E aí, pegou meningite B, que não tem, né? A gente está vendo esses casos que têm uma alta mortalidade, está chegando em cerca de 70% de mortalidade dessas crianças que pegam. Então, justamente é isso. A gente está querendo criar uma discussão para ver se a gente consegue trazer essa vacinação de meningite tipo B para o calendário vacinal aqui, porque Maceió, né, Alagoas e principalmente Maceió realmente está se destoando do resto do Brasil. A gente tem uma incidência no Brasil que seria X e Maceió está muito além disso. Então, assim, esse é um momento agora que a gente está vendo os casos. Ano passado a gente considerava um surto porque não tinha caso nenhum e começou a aparecer bastante, mas esse aparecimento está morrendo mais ou menos uma criança por mês por conta de meningite do tipo B. Então, o que a gente tem que fazer agora é incorporar essa vacinação aqui em Maceió, né? A gente tem que tentar fazer isso para tentar que esse número de óbitos pare. Enquanto médico especialista e presidente da sociedade, o senhor, enquanto médico, acredita que o Ministério da Saúde tem capacidade para trazer essas vacinas, pelo menos para o estado de Alagoas, nesse momento? Com certeza, né? A gente tem total capacidade de fazer isso. É uma vacina cara, não tem como, né? A população, de maneira geral, já é difícil para as pessoas que têm uma certa condição de pagar essa vacina. Uma dose dessa vacina custa em torno de R$700. Crianças abaixo de 2 anos de idade têm que tomar 3 doses. Então, a gente está falando aí, por pessoa, R$2.100. Então, não é todo mundo que consegue pagar R$2.100. É muito difícil isso. Mas é aquele negócio, né? O Ministério da Saúde tem plena condição de fazer isso, né? E a gente não pode botar um valor numa vida. Né? Não existe isso, botar um preço numa vida. Não tem, então a gente tem sim que trazer a vacina, que esse momento é a única maneira que a gente está visualizando de parar essa endemia e parar esse número de casos exagerado que a gente está vendo de suspeita de meningite. E isso, sem contar esses números tão alarmantes para a gente, justamente pelo outro motivo que a gente está falando nessa entrevista, que é o diagnóstico. A gente está vendo, imagina só, a gente está vendo um diagnóstico um pouco deficitário aqui na capital de Alagoas. Imagina como não é no interior. Imagina, eu já recebi ligações de colegas meus, médicos, dizendo: doutor, eu atendi uma criança aqui que está do mesmo jeito daquela criança que faleceu com o senhor. Né? E
tipo, a criança desapareceu, foi a óbito, e a gente não sabe por que essa criança foi a óbito. Então, muito provavelmente, foi meningite, pode muito provavelmente ter sido uma meningite do tipo B, e a gente não tem esse diagnóstico. Então, esse número está alarmante desse jeito com o diagnóstico deficitário. Imagina quando a gente começar a diagnosticar corretamente essas crianças. Sobre esse diagnóstico, foi o tema, também um dos principais temas dessa reunião. O problema seria nos exames laboratoriais no primeiro atendimento. Isso é muito importante, e aí, tipo, não é, como eu posso dizer assim, uma falha, por exemplo, do governo, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, Municipal, não é tanto uma falha assim, porque no atendimento, para a gente fazer um diagnóstico correto dessa meningite, a gente tem que fazer uma coleta de sangue e uma coleta de líquor, que é o líquido que fica na espinha do paciente, nas primeiras horas e principalmente antes de eu aplicar a primeira dose do antibiótico. Então, assim, imagina só, a criança chega grave desse jeito, eu tenho que fazer a primeira dose de antibiótico na primeira hora de atendimento. E, tipo, antes da primeira hora de atendimento, eu já tenho que colher todos os exames. Então, o que está precisando fazer é a gente melhorar um pouco esse fluxo do entendimento do diagnóstico, da urgência do diagnóstico para todas as unidades que estão aqui em Alagoas, né, seja município, Maceió ou os outros municípios aqui do estado, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico correndo. Porque se eu não conseguir colher esse material logo antes de fazer o diagnóstico, logo antes, na primeira hora, é possível não chegar no diagnóstico de meningite. Então, é importantíssimo isso. Então, a gente quer melhorar também esse fluxo de atendimento. Como o senhor disse, tem casos que podem ser que não estejam nem registrados porque não se tem esse diagnóstico. Se vive uma situação de endemia, nesse ritmo, pode ser que piore? Pode ser que piore. A gente já está subdiagnosticando, acredito eu. Então, assim, a situação já pode ser pior do que dos números que a gente já tem. Então, com certeza já é pior. E pode piorar. A gente pode, essa endemia, imagina, morrer uma criança por mês, isso aqui aumentar para 2, 3 crianças por mês. É uma coisa inadmissível. A gente tendo uma maneira de como fazer a profilaxia, evitar que essas crianças peguem a doença através da vacina e a gente não poder fornecer isso para nossas crianças. Um diferencial que a gente vê do ano passado, 4 casos foram investigados inicialmente, né, de meningite. Quando a gente começou a investigar o surto no ano passado, por meio de agosto do ano passado, a gente pegou 4 casos para investigar. Desses 4 casos, 3 foram a óbito e 1 sobreviveu. O único que sobreviveu foi um paciente que tinha tomado 1 dose da vacina. Então, você imagina o que 1 dose, pelo menos, de uma vacina dessa possa salvar quantas vidas mais à frente. Então, é o nosso objetivo, lutar para que a gente consiga essa vacina na rede do SUS. Agora, para os pais que estão assistindo a gente agora, vamos reforçar os sintomas dessa doença e a necessidade de procurar imediatamente um hospital, né? Isso. A meningite é uma doença que pega a meninge. A meninge funciona como se fosse uma meia que cobre o sistema nervoso central. Então, é uma meia que está cobrindo e protegendo o cérebro. A meningite nada mais é do que uma inflamação dessa meia, entre aspas, e ela é causada por vírus, bactérias. E o que a gente está vendo bastante agora é causada por bactérias. O que é que o paciente vai sentir? Então, inicialmente, como é uma infecção, o paciente vai apresentar febre, pode apresentar vômitos, e é um vômito um pouco diferente daquele vômito que a gente costuma sentir, né? A gente geralmente tem a náusea e depois vomita. Esse é um tipo de vômito que aparece sem o paciente ter náusea. Já vomita direto, como se não tivesse sentido náusea antes. Então, febre, vômito, dor de cabeça, pode ter o incômodo da luz, né, crise convulsiva, pode ter manchas no corpo, né, e é uma doença que progride rapidamente, principalmente quando já começa a apresentar mancha no corpo. O paciente pode ter rebaixamento do nível de consciência, ficar mais sonolento, ou ao contrário, pode ficar mais agitado. Então, paciente que começou com febre, mancha no corpo, vômito, procurar atendimento o mais rápido possível. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade, fazendo esses esclarecimentos para a gente. Doença preocupante, a situação é preocupante no estado. O doutor falou aí que precisa-se melhorar esse fluxo, né, de exames, principalmente nas unidades de pronto atendimento. A gente pediu um posicionamento da Prefeitura de Maceió, da Secretaria de Saúde do Estado e também do Ministério da Saúde. Por enquanto, a gente tem apenas a resposta da Secretaria de Saúde de Maceió, que informou que a partir do dia 1º vai melhorar o fluxo desses exames nos laboratórios das unidades de pronto atendimento. Esses exames serão coletados imediatamente, segundo a nota, e aí serão encaminhados, a coleta, né, o material será encaminhado para o hospital da cidade para que seja feito um exame específico. Os casos positivos, segundo a Secretaria de Saúde, são encaminhados imediatamente para o Laboratório Central de Alagoas. E segundo ainda essa nota da Prefeitura, as unidades de pronto atendimento hoje em Maceió contam com o laboratório 24 horas que fazem
esses exames. O que precisa é melhorar esse fluxo, como a Secretaria de Saúde do município garantiu que vai fazer a partir do dia 1º. A gente continua aguardando a nota, o posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado e também do Ministério da Saúde. Volto com você, Bia. Ivan, muito obrigada. Um assunto importantíssimo. Deixa eu aproveitar aqui a participação do Dr. Marcos Gonçalves, que é pediatra, que é presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria, para saber o seguinte. Sabemos que a demanda de vacinação, quando chega a nível nacional, parte do Ministério da Saúde e vem distribuindo para os estados e, consequentemente, para os municípios. Mas, se o governo do estado de Alagoas quiser fazer a compra, o pagamento para clínicas que já fornecem a vacinação contra a meningite do tipo B, que é... Pode, a gente já viu em outros casos, por exemplo, teve um surto de meningite B em São Paulo, onde não se esperou, né, a União fazer a compra das vacinas, né? Naquela época, em São Paulo, foi feita a compra da vacina, era uma vacina que naquela época não era adequada, né, mas a gente viu isso depois de um tempo, mas eles fizeram a compra da vacina, veio de Cuba a vacina, e a vacina conseguiu sim fazer o controle desse surto de meningite do tipo B que aconteceu no estado de São Paulo. Então existe sim essa possibilidade. Aí eu não entendo muito bem como são essas políticas de saúde. Eu acho que o Ministério Público está à frente disso. Eu acho que a gente tem que confiar neles e junto aos juízes, as entidades responsáveis aqui no estado de Alagoas e no município de Maceió para decidir qual a melhor ação. Eu acho que uma das principais ações, como a gente está vendo que os casos mais graves acometem principalmente menores de 4 anos e os óbitos principalmente naqueles menores de 2 anos, talvez a gente faça como a União faz com as outras vacinas. Está começando a vacinação, a gente começa num grupo pequeno e menor e vai aumentando e ampliando aquela vacinação. Então, a gente pode fazer a vacinação, por exemplo, em grupos naquela faixa etária menor de 2 anos de idade e depois a gente vai melhorando e aumentando isso para 4 anos, 5 anos e por assim vai.